Fala galera, belezinha? Depois falar um pouquinho melhor sobre o drama do Bragantino, que recentemente foi comprado pela Red Bull e que se você quer saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. E eu tô de volta com mais um capítulo da série do Futebol em Crise, que vai ao ar toda primeira quarta-feira de cada mês. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes, a meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá deixar seu like, tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. E hoje é dia de contar melhor a gloriosa história do Tigre de Santa Catarina. Sim, o Criciúma Esporte Clube, fundado no dia 13 de maio de 1947. Um dos mais novos clubes do estado, sendo mais velho apenas que a Chapecoense, dentre os mais importantes. Onde ao longo desses quase 72 anos de vida, fez muita história. Principalmente na década de 90 no âmbito estadual, nacional e até internacional. Mas que depois acabou sofrendo com um verdadeiro sobe e desce no Campeonato Brasileiro, estando sem conquistar nada há exatos 6 anos. E vai ser exatamente sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Ficou curioso? Então confere aí. Como eu disse lá no início, nosso personagem principal de hoje foi fundado em 1947, mas sob o então nome de Comerciário Esporte Clube, suprindo a falta de um time de futebol na cidade de Criciúma, enquanto a dupla Avaí Figueirense já comandava a capital catarinense há mais de 2 décadas. E nesse início o clube passou disputando alguns amistosos, e perdendo a maioria deles, mas não demorou muito para conquistar o seu primeiro título, lá em Siderópolis, no ano de 1948, sendo a grande zebra da Larme, a Liga Atlética da Região Mineira. Repetindo a dose logo na temporada seguinte e levantando seu terceiro caneco em 51. Agora com uma campanha histórica e invejável, vencendo 20 partidas, empatando 4 e perdendo só 4 também. Inaugurando pouco depois, em 1955, o grandioso estádio Heriberto Rios, que apesar de ter estreado com o pé esquerdo, com derrota por um placar apertado, 1-0 para a equipe do Imbituba, o novo estádio deu um certo ânimo para o clube que logo depois, em 57 e 58, voltaria a ser campeão da Larme. Até que, alguns anos depois, veio a primeira façanha oficial do clube, que foi, é claro, a conquista do primeiro campeonato catarinense de futebol, lá em 1968, sob a batuta de Valdomiro Vaz Franco, que depois foi um dos grandes ídolos do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, com o título sendo conquistado após uma vitória por 2-0 na partida extra contra o Caxias de Joinville no estádio Adolfo Konder, lá em Florianópolis. E aí, quando tudo parecia dar certo, veio a primeira grande crise financeira, que obrigou o Comerciário a encerrar suas atividades no futebol profissional e tal, lá em 1970, voltando ao esporte da bola nos pés somente 7 temporadas depois, já sob a nova alcunha que a gente conhece hoje, por Criciúma Esporte Clube, no dia 2 de abril de 1978. E olha que não demorou muito não para já começar a fazer estrago. Fazendo isso primeiramente em 1982, quando venceu o então atual campeão do mundo, Flamengo, de Zico, por nada menos que 4-2, com gols de Luiz Freire, Vargas 2 vezes e Naldo. Mas não pensa que foi tudo fácil nesse início não, O começo, ou melhor, o recomeço no campeonato catarinense foi um pouco frustrante para os torcedores. Afinal, depois de perder a decisão de 81, o Tigre amargou um segundo vice consecutivo, só que agora dentro de casa, ao empatar por 1-1 com a equipe do Joinville, o que causou a revolta da torcida que invadiu o campo e transformou o estádio Heriberto Rios numa praça de guerra. Resultado, muita gente foi parar no hospital e o episódio repercutiu nacionalmente. Mas por falar no Joinville, esse adversário aí também ficou marcado positivamente na história do Tigre, que nesse início ainda tinha certa dificuldade em se firmar no cenário estadual, muito por conta das cores que ainda eram as mesmas do Comerciário. Começou então um movimento para troca de cores do novo clube, onde depois de muita polêmica decidiu-se pelo amarelo, preto e branco, onde o amarelo demonstra a riqueza da região, o preto o carvão e o branco por se tratar de uma cor presente em todos os demais clubes que já existiam. E o dia escolhido para a estreia do novo uniforme, com as novas cores, foi 13 de maio de 1984, data em que o Criciúma comemoraria seus 37 anos de vida, além, é claro, de encarar o próprio Jack pelo campeonato catarinense, onde quando a bola rolou, o Joinville fez pouco caso do rival e saiu abrindo logo 2-0 no marcador. Mas quando tudo parecia perdido, o árbitro marcou um pênalti em favor do Criciúma e Zé Carlos diminuiu. Na sequência, com forte apoio da torcida, já no fim do duelo, Galvão conseguiu empatar, dando ao menos uma vitória moral à equipe. Depois de marcar um gol contra, Galvão faz um a favor. Olha aí, ele recebe passe de Carlos Alberto e chuta forte. Não deu pro goleiro Walter. Dia 13 de maio de 84, estádio Heriberto Rios, Criciúma, terra do Metropol 2, Joinville 2. Era o que o clube
precisava para deixar para trás a sina de perdedor e começar de fato a fazer história no futebol. Primeiro conquistando novos títulos estaduais, como em 86 quando voltou a bater de frente com o Joinville, agora na última rodada do hexagonal decisivo, e vencer por 2-0, faturando o bi do catarinense. E Vanderlei estava com a corda toda. Depois do córner, ele tirou um da jogada e fez. Criciúma 2-0 para o delírio da torcida. E depois, em 1989, novamente diante do Jack, agora com um empate na rodada decisiva do quadrangular final, dando início assim à era mais vitoriosa da história do Criciúma. A década de 1990 reservou momentos inesquecíveis para a torcida do Criciúma, fazendo com que o clube de fato subisse de patamar. Fazendo história, como eu já disse, no âmbito estadual, nacional e até internacional. Começando mesmo pelas conquistas de 1990 e 91, no inédito tricampeonato estadual. Feito que jamais foi igualado pelo Tigre até os dias atuais. Sendo o primeiro conquistado novamente sobre o Joinville e o segundo sobre a Chapecoense. Mas foi na Copa do Brasil que o país se curvou ao amarelo e preto, onde já sob a batuta do técnico Filipão, até então desconhecido nacionalmente, o Tigre venceu equipes como Biratã do Mato Grosso do Sul, Atlético Mineiro, Goiás e Remo, até encarar ninguém menos que o poderoso Grêmio na grande final. E chegando lá sem perder um jogo sequer, arrancando empate por 1-1 no duelo de ida disputado em Porto Alegre, com gol de cabeça do zagueiro Vilmar. Vilmar! Gol! É do Criciúma! Aos 14 minutos, a cobrança do escanteio. 1 para o Criciúma, 0 para o Grêmio. E segurando um novo empate, agora sem gols, no Heriberto Rios, o que deu a inédita taça ao estado catarinense, por conta do gol marcado fora de casa. Ação do Criciúma, final de jogo! Acaba o jogo, Criciúma campeão! Criciúma na Copa Libertadores da América! É Santa Catarina na Libertadores da América! É Santa Catarina na Libertadores da América! É o Criciúma campeão da Copa do Brasil! Sendo que essa conquista em especial não só fez o clube subir de patamar, como também realizar o sonho de disputar a Copa Libertadores da América, lá em 1992, onde também fez história. Primeiro passando na liderança do seu grupo, que tinha São Paulo, Bolívar e San José, chegando até a golear o tricolor por 3-0 na rodada inicial, e depois eliminando o Sporting Cristal do Peru e encarando justamente o tricolor paulista nas quartas, onde acabou perdendo por 1-0 na ida e empatou a volta, dando adeus de forma histórica à competição internacional. Na sequência, o São Paulo de Tele Santana passou por Barcelona do Equador e Newell's Old Boys da Argentina até conquistar o seu primeiro título da Liberta. Mas isso aí não desanimou o clube, que continuou dominando as coisas no estado, voltando a levantar mais uma taça do catarinense, agora sobre o Figueira, na grande final de 93, empatando fora sem gols e vencendo em casa por 2-0. Sendo que depois disso o Criciúma deu uma leve diminuída no ritmo das conquistas, mas ainda faturaria mais 2 canecos até o fim da década. O primeiro em 95 sobre a Chapecoense, depois de uma vitória de cada lado, e depois em 98, agora sobre o Tubarão, numa melhor de 3, vencendo uma e empatando as outras 2, totalizando nada menos que 5 conquistas estaduais ao longo da década. Durante os anos 90, o Criciúma também teve presente na elite do Campeonato Brasileiro, mas aí já sem grande sucesso, sofrendo seu rebaixamento lá pro fim da década. Mas o clube não tardou a dar a volta por cima, e que volta, sagrando-se em 2002 campeão brasileiro da Série B, sob a batuta de Paulo Baier, retornando depois de 5 temporadas à Série A nacional. Na sequência, em 2003, o Tigre até fez uma boa campanha, conseguindo se manter na primeira divisão sem muito susto, mas no ano seguinte não resistiu e acabou voltando para a segundona, sendo que para piorar, já em 2005 foi rebaixado pela primeira vez à Série C do Brasileirão. E foi aí que começou uma espécie de sobe e desce do Criciúma na história do campeonato nacional, mas ao menos com mais algumas conquistas, como da própria Série C, conquistada em 2006, numa goleada impressionante sobre o Vitória por incríveis 6-0. Antes disso, o Tigre já havia conquistado seu 9º estadual lá no ano de 2005, sobre o Atlético Ibirama, título esse que se repetiria em 2008 se não fosse o regulamento muito estranho do campeonato estadual. Já que depois de perder por 1-0 para o Figueirense fora de casa, a vitória por 3-1 no Heriberto Rios se levou a decisão à prorrogação.
do primeiro tempo de jogo. O Criciúma insistiu. Onde o Alvinegro voltou a vencer novamente por 1-0 e se sagrou o grande campeão. Do Figueirense! Sendo que nessa mesma temporada o clube ainda atingiria as oitavas de final da Copa do Brasil, né, sendo eliminado pelo Vasco. E aí quando tudo caminhava muito bem de novo, mano, mais uma crise explodiu no Criciúma. Ainda no ano de 2008, fazendo o clube amargar o seu segundo rebaixamento à terceirona. E aí, mano, em 2009 as coisas pioraram de vez, com o clube quase caindo pela primeira vez à Série D. E tendo até que jogar a Copa Santa Catarina só pra, mano, preencher lá o calendário. A torcida tava bem puta, o número de sócios caiu drasticamente, né, passou de 10 mil pra apenas 2 mil. E a situação do Criciúma no início da atual década foi ficando cada vez mais complicada. Só que foi justamente aí que as coisas começaram a se acertar. Em 2010 o clube enfim chegou às quartas de final da Série C, né, tendo chance de voltar à segundona. E aí foi lá, encarou o Macaé, perdeu até por 3-2 lá no Rio de Janeiro. Mas na volta, contando com Heriberto Rios abarrotado e vibrante, o Tigre conseguiu reverter o placar, venceu por 2-0, garantiu o acesso. O clube acabou sendo eliminado nos pênaltis pro Ituiutaba, né, o atual Boa Esporte. Mas, mano, a torcida nem ligou porque pelo menos a vaga já estava garantida. Aí em 2011 o Criciúma chegou a ser campeão do primeiro turno do estadual, mas depois terminou a competição com o vice pra Chapecoense, mas pelo menos conseguiu se manter ali também na Série B, mano, lá na parte intermediária da tabela. Foi quando o início ruim de 2012, quando o Tigre acabou caindo precocemente, tanto no estadual quanto na Copa do Brasil, quase colocou tudo a perder. Mas depois o Criciúma se recuperou. E no dia 17 de novembro de 2012, empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense, conquistando novo acesso à elite do futebol brasileiro. Os últimos 10 minutos de jogo foram de festa, e pouco importava o que rolava em campo. O que mais interessava era o acesso, que já estava garantido. Tamo dentro, caramba! E aproveitando o embalo, o clube começou com tudo o campeonato estadual de 2013, chegando novamente à decisão e acabando com um jejum de 8 temporadas, batendo a Chape por 2-0 no duelo de ida e até perdendo a volta, mas só por 1, faturando seu último título até então. André Paulino recua, recomeça com o Nivaldo. Apita Éber Roberto Lopes! Termina o jogo! O Criciúma é o campeão catarinense de 2013! Põe fim ao jejum de 8 anos e conquista o título catarinense! Como aconteceu da última vez, fora de casa, longe da sua grande torcida, o Criciúma é o campeão. E foi aí que, infelizmente, começou o verdadeiro drama do Criciúma, que viu, ainda em 2013 e também em 2014, o clube cair de forma precoce para 2 zebras na Copa do Brasil, e para piorar, nem a volta do ídolo Paulo Baier salvou o time da queda para a Série B do Brasileiro em 2014, restando apenas a disputa da Copa Sul-Americana, onde mesmo lutando contra o rebaixamento, o Criciúma foi lá com o time titular e bateu de frente com São Paulo, conseguindo até vencer na ida por 2-1, mas perdendo a volta na capital paulista por 2-0, sendo novamente eliminado pelo time paulista em uma competição internacional. Limite da falta do atacante ou mesmo do zagueiro. Agora, por exemplo, bola esticada no campo de defesa, condição legal. Ganso, pé esquerdo, ele rolou pro Kaká pra fazer! E olha que depois disso foi difícil achar um motivo bom para algum torcedor comemorar. Afinal, no estadual, enquanto o clube sequer chegou às fases finais, com exceção do ano de 2017, quando bateu na trave da fase classificatória, no Brasileirão da Série B, o Tigre sequer passou da 8ª colocação, né, sua melhor pontuação nesse período aí que eu acabei de falar, e
e, mano, permanece na segundona até hoje. Mas vendo aquela luzinha no fim do túnel por falar em hoje, 2019, o Criciúma conseguiu melhorar, ao menos no campeonato estadual, e enfim chegou a semi, onde acabou sendo eliminado para o futuro campeão Avaí, após o empate por 1-1 no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4-2. Do Avaí, o Lucas Frigeri, ele que fez a defesa no terceiro pênalti. Lá vem Marlon, autorizado de pé esquerdo, defendeu Lucas Frigeri. Se o Avaí fizer, está na decisão do campeonato catarinense. Igor Fernandes, já autorizado, bate pro gol. A rede balança! Mas pelo menos teve uma melhora em relação às últimas temporadas, né? Mas e aí, será que isso anima o torcedor pro restante do ano? Se bem que o Tigre estreou com derrota na Série B, perdendo em casa pro Cuiabá. Mas agora eu quero saber de vocês aí, esse ano vai? Deixe sua resposta aqui nos comentários, mano. O Criciúma tem que voltar logo, o estado de Santa Catarina tem que voltar em peso pra Série A. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo especial aí, né, falando um pouquinho mais sobre o drama vivido pelo Criciúma. Se você curtiu, já deixa seu like aqui embaixo e coloca aqui nos comentários a sugestão de tema pra eu fazer, né, toda quarta-feira, a primeira quarta-feira de cada mês, fazer um vídeo especial aí contando essas histórias. E aí eu vou deixar de praxe, né, aqui no final, a playlist do Futebol em Crise, pra você assistir todos os vídeos que eu já fiz sobre esses temas aí. Já falei da Portuguesa, já falei, mano, do Paysandu, Náutico, já tem time de fora também, falei do Parma, do Hamburgo, enfim, bastante coisa. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal e a semana tá cheia de vídeo.